Olá, boa tarde. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, a cidade de São Paulo tem o ar mais poluído do mundo pelo segundo dia seguido. A capital paulista está no topo de um ranking que inclui aí as 100 maiores cidades do planeta. A qualidade do ar na cidade de São Paulo é a pior do mundo pelo segundo dia, de acordo com o monitoramento Agência Suíça, ICAIR. A avaliação é feita em tempo real, com base no índice desenvolvido pelo Instituto, e o ranking inclui 100 grandes cidades de todo o planeta. O índice apresentado para cada uma das cidades elencadas é resultado da média de todas as estações naquele município para um momento específico. A lista é atualizada de hora em hora. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, a alta temperatura contribui para a baixa umidade relativa do ar, que deve ficar, mais uma vez, abaixo da recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Desde domingo, a Defesa Civil Municipal mantém a capital em estado de atenção para altas temperaturas. A Prefeitura de São Paulo recomenda que as pessoas se mantenham bem hidratadas, protejam-se do sol, mantenha ambientes internos úmidos através de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, além de evitar exercícios físicos ao ar livre nas horas mais quentes. Para amanhã, é esperado mais um dia quente, com termômetros na casa dos 33 graus e umidade relativa do ar, abaixo dos 30%. Olha, e essa poluição atingiu níveis alarmantes. Só para a gente ter uma ideia, passar um dia na cidade de São Paulo equivale a fumar 5 cigarros por dia. Vamos ver aí nessa reportagem. A qualidade do ar na capital paulista está crítica nos últimos dias. O tempo seco, as queimadas e a poluição se propagam na atmosfera, causando nas pessoas os mesmos efeitos nocivos do tabagismo. Especialistas alertam que a situação é muito preocupante para a saúde respiratória das pessoas, especialmente aquelas com condições pré-existentes. Mais um dia, a cidade de São Paulo está praticamente desaparecida sob uma densa camada de partículas poluentes e gases tóxicos em suspensão. Segundo o especialista, a fuligem presente no ar não apenas suja superfícies externas, como cortinas e roupas, mas também penetra profundamente nos pulmões. E essas partículas de fuligem se acumulam nos pulmões, deixando marcas escuras semelhantes a tatuagens, e essas substâncias também provocam uma inflamação no órgão. Diante desse quadro, as recomendações para a população adotar medidas para redobrar os cuidados com a poluição do ar, como o uso de máscaras N95, capazes de filtrar as partículas ultrafinas, hidratação constante, com água e outros líquidos, uso de colírios e soro fisiológico, entre outros. A situação atual de São Paulo serve como um alerta sobre a urgência de políticas públicas efetivas para melhorar a qualidade do ar nas grandes cidades brasileiras. É um problema que ameaça aí a saúde das pessoas, então um problema que interessa muito. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Caio Fernandes, ele que é pneumologista. Boa tarde, Dr. Caio, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber, muito obrigado pela oportunidade. E, doutor Caio, primeiro eu peço, então, que você comente essa comparação que a gente acabou de ver aí. Um dia em São Paulo equivale a fumar 4 cigarros ou até 5 cigarros. A situação é realmente preocupante, doutor? É sim, Kleber. Veja, nós que lidamos com pacientes internados, nós vemos um aumento da incidência de insuficiência respiratória, de traqueobronquites, de pneumonias, de infecções de todo tipo, e um aumento de procura ao hospital, um aumento de pacientes internados com casos mais graves. Então, sim, nós estamos num momento muito ruim. Esse material particulado que fica no ambiente propicia muito a inflamação das vias aéreas e casos de insuficiência respiratória. Então, todos nós temos que tomar bastante cuidado com a situação atual. E, doutor,
Outro termo que tem aparecido muito na mídia é o pulmão tatuado. O que é? O que significa esse pulmão tatuado? E esse problema tem preocupado muita gente aí nesse período de má qualidade no ar. Então, peço que o senhor explique para as pessoas que nos assistem, por favor. No VT que vocês passaram, a gente viu que em cima de São Paulo tem uma névoa cinza. Esse é um material particulado que fica no ambiente. E nesse material tem muito alcatrão. E tem várias substâncias que têm cor, mas alcatrão é uma delas, que é esse pigmento preto que tem no piche, por exemplo, ou no petróleo, etc, etc. Bom, esse material, quando entra no pulmão, ele não sai. Então, se eu for, por exemplo, numa cirurgia de um paciente que fica muito tempo exposto a esse tipo de ambiente, a um ar muito poluído, você vê que no pulmão desse paciente tem áreas pretas, literalmente tatuadas por pigmentos de ar que ele respirou ao longo da sua vida. Quando você vai numa sala de necrópsia, por exemplo, um paciente que faleceu e que teve que passar por uma autópsia, o pulmão dos pacientes que foram expostos a áreas muito poluídas tem esse pigmento preto. Então é literalmente o pulmão tingido de preto por ter respirado o ar poluído por muito tempo. Isso causa inflamação crônica, aumento de chance de pneumonia e aumento de chance de insuficiência respiratória. Importantíssimo esse alerta que você acaba de fazer. Então, eu peço uma indicação. Para quem trabalha ou então tem que sair às ruas com frequência, quais os principais cuidados que você recomenda? Então, o que nós podemos fazer para nos defender? Se nós estamos falando de material particulado, em determinadas situações, a máscara, mesmo a máscara um pouquinho mais, aquela mais fininha, convencional, não necessariamente a N95 consegue filtrar materiais menores, mas mesmo a mais fininha consegue nos proteger de alguma forma desta poluição. E você tem que estar sempre muito bem hidratado. Desidratação da via aérea propicia infecções e manifestações de sintomas respiratórios. E meu último alerta é: vacine-se. Infecções neste ambiente não é uma combinação muito boa, porque você vai estar mais propício e mais vulnerável. Então, se você estiver protegido com a sua vacinação em dia, vacina de gripe, vacina de pneumonia, vacina de vírus sincicial respiratório, todas essas protegem de infecções que podem ser mais graves nesse período do ano. E por outro lado, doutor, quem fica em casa e quem está em casa nos assistindo, o melhor é abrir as janelas para arejar tudo ou deixar tudo fechado. E até a exposição durante muito tempo ao ar-condicionado também pode ser prejudicial. Quais as recomendações que você faz para quem fica em ambientes fechados? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? A gente não sabe se abre a janela ou se fecha. Não, então o ideal seria que você ficasse num ambiente mais protegido, então, em geral, feche as janelas, tente manter aquele ambiente mais umidificado o possível, porque a baixa umidade do ar também é um agravante para as vias respiratórias. Então, proteja-se da poluição, fechando as janelas e mantendo aquele ambiente mais umidificado com uma toalha ou com uma bacia, ou mesmo com o uso de um umidificador. Tá certo, doutor. Importantíssima a sua participação, primeiro, para as pessoas entenderem o problema e, segundo, né, para se precaverem, se cuidarem. Nós acabamos de conversar com o doutor Caio Fernandes, ele que é pneumologista. Doutor, muito obrigado pela sua participação e por essas explicações tão importantes. Muito obrigado, boa tarde a todos e cuidem-se. Grande abraço. E olha só, não é só São Paulo que enfrenta esse problema, não. Olha só, ao todo, 21 estados brasileiros estão em alerta por causa da baixa umidade do ar. No centro-oeste, a situação é bastante crítica. E é para lá que nós vamos agora para conversar com o nosso repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Esse problema está longe de acabar? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A situação está complicada. Somente 5 estados ficaram de fora do alerta do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que são Alagoas, Espírito Santo, Roraima, Sergipe e Amapá. Os demais estão todos em risco. Nesse mapa divulgado pelo Instituto, é possível ter uma ideia da dimensão do problema. A área em amarelo é de perigo potencial, com a umidade variando entre 30% e 20%. Já com riscos de incêndios florestais e a saúde, a laranja é considerada de perigo
físico com umidade entre 20% e 12% e possibilidade de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Mas a situação mais complicada é nessa área vermelha, que é apontada como de grande perigo, cobrindo praticamente todo o centro-oeste brasileiro, incluindo aqui onde estamos no Mato Grosso do Sul. A umidade está ficando abaixo dos 12% por aqui e, além dos incêndios, o risco é redobrado de doenças pulmonares e dores de cabeça. A orientação é beber bastante líquido e evitar praticar exercícios físicos ou se expor ao sol nas horas mais quentes do dia. Hábitos devem ser mantidos pelo menos ao longo das próximas semanas, já que a previsão é que continue o calor, o tempo seco e a fumaça, segundo o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. O país está sob influência de uma grande massa de ar quente e seco, que está funcionando até como um bloqueio atmosférico, impedindo a entrada de frentes frias e de chuvas. E com isso, com as altas temperaturas, a falta de chuvas, a umidade relativa do ar despenca. Devido à configuração dos ventos, ainda podemos observar um céu acinzentado devido à fumaça de grandes incêndios florestais que estão ocorrendo na região amazônica, tanto a brasileira quanto a boliviana, e também de países e estados vizinhos, como os estados de São Paulo, Minas Gerais e também o Paraguai também tem tido focos de calor e queimadas muito acima do normal, e isso acaba dependendo da configuração dos ventos, transportando essa fumaça milhares de quilômetros e deixando o céu acinzentado então em grande parte do país. Está prevista para o final de semana a chegada de uma frente fria, que deve trazer chuva e reduzir um pouco a temperatura, mas não a ponto de deixar o calor ir embora. Lembrando que para melhorar a situação de fumaça e céu acinzentado no país, a chuva ela não pode ser muito localizada, Por exemplo, essa da frente fria que deve chover na região sul do Mato Grosso do Sul, e essa chuva ela tem que ser mais generalizada para amenizar essa situação de grandes incêndios florestais, muitos focos de calor que a gente tem observado aí no país em diversos biomas. O Brasil tem quase 200 cidades com umidade igual ou menor que a do deserto do Saara. A situação é agravada pela fumaça que cobre o país e, nesse momento, é levada por uma corrente para o Uruguai e a Argentina. Outros países afetados são o Paraguai e a Bolívia. O governo brasileiro enviou, inclusive, brigadistas para o território boliviano, com a intenção de combater o fogo que está saindo do país em direção à Serra do Amolar, que é uma região do Pantanal que é considerada um patrimônio natural da humanidade e que está há pelo menos 2 dias com a quantidade de focos de calor se intensificando e afetando também a biodiversidade pantaneira. É com você, Kleber. Obrigado, Paial. E olha só, agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais nesta terça-feira. Olha só, a gente começa com um vídeo impressionante que, aliás, serve como alerta para muitos pais. Uma criança, ela entra em um elevador sozinha e quase consegue fazer ele funcionar. Vamos acompanhar. Crianças são incríveis, mas não dá para distrair nem por um segundo com elas. As imagens de segurança de um elevador mostram o que pode acontecer. Essa menininha entrou no elevador e apertou o botão. A porta fecha e ela fica esperando ele se mexer. Ela aperta de novo o botão e nada acontece. O elevador continua parado. Provavelmente ela está apertando o botão de fechar portas. Mas quando ela vai tentar outro botão, a família dela aparece e tira ela de lá. Ainda bem que tudo deu certo. E olha só que ousadia esse vídeo que nós vamos mostrar agora. Um homem, ele aproveitou a distração de um policial, enquanto esse policial prendia um suspeito para roubar a arma dele. Olha só esse vídeo. O caso aconteceu em Pimentel Marques, no Rio de Janeiro. A polícia prendeu um jovem que portava arma de fogo. Enquanto os 2 policiais tentavam colocar o rapaz na viatura, um segundo homem que estava acompanhando a cena se aproxima por trás e rouba a arma do policial. Na imagem, podemos ver que o ladrão puxa a arma do bolso da calça do policial e foge rapidamente, deixando os 2 militares sem reação no primeiro momento. Quando ele percebe a gravidade da situação, o outro policial decide perseguir o ladrão, mas sem sucesso. Até o momento, nem o homem e nem a arma foram encontrados. E olha só essa outra história. Um macaco, ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas
após receber um choque elétrico. E o animal tentava fugir de um incêndio quando recebeu esse choque. Vamos ver que bela imagem agora, esse belo trabalho dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros do Amazonas publicou um vídeo de resgate de um macaquinho que sofreu um choque elétrico durante um incêndio na região do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INAPA. Assustado, o macaco tentou fugir das chamas e acabou entrando em contato com fios elétricos, recebendo a descarga. A equipe de bombeiros resgatou o animal em estado crítico e realizou massagem cardíaca para reanimá-lo. Após alguns minutos, o macaco reagiu e, depois de se recuperar, foi devolvido em segurança ao seu habitat natural. E por falar em animais, e especialmente macacos, nós vamos mostrar agora uma história revoltante. E essa história aconteceu no Rio de Janeiro. Esse casal foi preso por dopar macacos no Jardim Botânico. E a estratégia deles era o seguinte: eles davam medicamento para os animais ali junto com as frutas, para depois, quando eles estavam ali inconscientes, vender esses animais. Olha só que história revoltante. Mas quem vai contar todos os detalhes é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. Ele vai aparecer aqui na tela. Anderson, conta essa história aí. Que crueldade desse casal, não é mesmo? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para você que acompanha a redação HIT. Olha, gente, foi impressionante, né? A gente viu agora o vídeo, né, de um macaquinho sendo recebido e tratado para sobreviver. Aqui no Rio, no Jardim Botânico, a coisa é ao contrário. Um casal, o Luan Carlos Siqueira e Sara Porto Silva, eles foram pegos ontem no Jardim Botânico, na segunda-feira, porque estavam dando para os animais banana para atraí-los com remédio, medicamentos, o clonazepam, que é uma forma de retardar bem o animal, dele ficar mais vagaroso e eles conseguirem capturar os animais. Segundo os investigadores, o objetivo era pegar esses animais para vender em uma feira clandestina, porque é crime o comércio de animais silvestres. No vídeo que está rolando pela internet, nós conseguimos perceber a maneira que esses animais foram capturados, porque eles estavam devagar, com comportamento alterado e, consequentemente, intoxicados. A questão é que esses animais, segundo os veterinários, apresentavam indícios de amamentação, ou seja, os recém-nascidos possivelmente já tinham sido roubados ou capturados, né? O casal vai responder por 2 crimes inicialmente. O primeiro, de matar, perseguir, caçar e apanhar animais silvestres sem a devida autorização, tendo uma pena de 6 meses a 1 ano mais multa. E o segundo é do artigo 32, que é a prática de ato de abuso, maus tratos em animais. Isso daí causa uma detenção de 3 meses também a 1 ano mais multa. Agora, a investigação vai desmembrar o crime para tentar localizar organizações criminosas envolvidas em tráfico de animais. Kleber, isso é, além de lamentável, muito triste, porque os animais estão ali, a gente não tem o direito de fazer isso pela lei. Eles são protegidos e uma maldade dessa, de dopar esses animais para ganhar dinheiro ilícito. Bom seria, Kleber, se pudesse trazer hoje mais notícias de animais resgatados, como esse que você acabou de mostrar. Mas, infelizmente, aqui no Rio, a gente não teve essa sorte. É com você. Eu só mudo de assunto agora para falar de economia e com uma boa notícia agora. A inflação do país caiu em agosto. E um dos fatores aí que contribuiu para essa queda foi o preço da energia elétrica. Vamos ver. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços caíram 0,02% em agosto. Segundo dados do IBGE, 2 grandes grupos tiveram queda no mês, puxando a primeira deflação de 2024. O grupo Alimentação e Bebidas registrou queda de 0,44% no mês, contribuindo para recuo de 0,09 ponto percentual do índice geral. Nesse grupo, o IBGE destaca as quedas de preços da batata inglesa, do tomate e da cebola,
Entre os subitens que tiveram alta no mês estão o mamão, a banana prata e o café moído. Já em habitação, a baixa foi de 0,51% e redução de 0,08 ponto percentual. E nesse grupo, o resultado foi influenciado principalmente pela energia elétrica residencial, com o retorno da bandeira tarifária verde. Assim, o resultado geral de agosto representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado de julho teve alta de 0,38%. E em agosto do ano passado, os preços haviam subido 0,23%. Com isso, o país tem uma inflação acumulada de 4,24% em 12 meses. E no acumulado do ano, a alta é de 2,85%. Realmente uma boa notícia e como a gente acabou de ver, né, a queda no preço da conta de luz foi decisiva para a inflação cair. Mas é bom lembrar que em agosto estava em vigor, a tarifa estava sendo calculada pela bandeira verde e agora em setembro entra em vigor a bandeira vermelha, o que deve deixar as contas de energia mais caras. Então, para falar mais sobre esse assunto, que é claro, interessa para todo mundo, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a Natália Moura, ela que é analista de energia. Boa tarde, Natália. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Um grande prazer recebê-la. Boa tarde, Kleber. Obrigada pelo convite. E, Natália, então primeiro eu peço que você explique o que aconteceu em setembro, né? Que motivou essa queda no preço da conta de energia. Bom, em agosto, várias distribuidoras de vários estados passaram pelo seu processo anual de reajuste de tarifas. E esses processos, eles vieram com reduções das tarifas. No processo de reajuste, a ANEEL avalia todos os custos da distribuidora que precisam ser repassados para o consumidor final. E, ao longo de agosto, nós tivemos duas quedas importantes dentro desses custos que seriam passados para as tarifas. O primeiro foi o custo de transmissão, que caiu na revisão a partir de julho. E o segundo foi o pagamento de empréstimos que tinham sido contraídos para que os consumidores pagassem. Esses empréstimos foram pagos antecipadamente e, por isso, teve reflexo de redução das contas de luz. Além disso, tem a questão da bandeira, que estava verde ao longo do mês de agosto. E isso quer dizer que não existe uma cobrança adicional por conta da bandeira para todos os consumidores do país. Tá certo, mas e agora em setembro? A situação deve ser bem diferente? A tendência é de alta, Natália? Isso, para setembro, a bandeira está sinalizando que a gente não vai ter tantas fontes baratas de energia quanto a gente teve em agosto. Como a geração está mais cara, a ANEEL tem uma metodologia que aciona a bandeira vermelha para que os consumidores saibam que as condições de energia não estão tão favoráveis e possam, então, ajustar o seu consumo. Correto. E, Natália, o governo chegou a afirmar que poderia até rever a adoção da bandeira vermelha agora em setembro. Essa possibilidade, né, ela está descartada já? Ela é remota? Isso já aconteceu. Inicialmente, a ANEEL tinha anunciado que acionaria a bandeira vermelha patamar 2, que é a mais cara que pode ser acionada. Depois foi constatado que houve um erro nos dados de entrada que levam a esse cálculo. Então, refazendo a metodologia, corrigindo o erro, a ANEEL chegou à conclusão de que poderia aplicar a bandeira vermelha patamar 1, que é um pouco mais barata do que a patamar 2. Essa correção ela já aconteceu. Houve também uma fala do ministro que disse que poderia haver uma revisão das bandeiras, né? Usando o saldo. Mas aí essa revisão seria, então, um processo de discussão mais ampla, que não aconteceria de forma imediata, mas também não está descartado. Depende da ANEEL revisar a metodologia e isso passa por um processo de consulta pública e discussão com a sociedade. Correto. Então ficou bem explicado aí agora. A bandeira vermelha continua, só que com um nível um pouco menor. É isso, né? Exatamente. Correto. E agora, com o calor e o tempo seco, quais os principais hábitos que o consumidor deve ficar atento? Aproveitando aí a participação de uma especialista com você. Quais são as dicas que você dá para as pessoas que nos assistem?
Bom, o primeiro, aproveitando esse tempo de calor, é usar o chuveiro elétrico na posição verão, ou seja, naquela posição menos quente, que pode consumir até 30% menos de energia do que na posição inverno. O segundo é ficar atento, se for comprar algum eletrodoméstico novo, procurar sempre aqueles que têm selo de eficiência de uso da energia do Procel. E por fim, sempre lembrar de apagar as luzes e os eletrodomésticos que não tiverem em uso, como a TV ou ventilador, quando for sair de um ambiente. Correto, então. Importantíssimas essas dicas, eu agradeço demais a sua participação. Nós acabamos de conversar com a Natália Moura, ela que é analista de energia. Natália, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Grande abraço. Olha só, por descumprir medidas cautelares, Deolane volta para o presídio lá em Recife, no Pernambuco, e depois de fazer exames de corpo e delito no Instituto Médico Legal. Ao ser liberada na segunda-feira, isso aconteceu ontem, ela falou na frente do presídio com a imprensa e também com as pessoas que estavam lá e também postou fotos em uma rede social contrariando a decisão judicial. Vamos ver. A Justiça anulou a medida que concedia prisão domiciliar à influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Ela chegou no início desta tarde no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, inicialmente para assinar os termos da prisão e, no local, foi informada da revogação da decisão. A justificativa foi o fato de Deolane ter descumprido 2 das medidas cautelares impostas pelo Judiciário. Pelas regras determinadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, a influenciadora não podia se pronunciar publicamente sobre a prisão por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação. Dessa forma, Deolane Bezerra retorna à colônia penal feminina do Recife, de onde saiu nesta segunda-feira, usando tornozeleira eletrônica. Além de não poder se pronunciar publicamente, a influenciadora também foi proibida de ter contato com os demais investigados e deveria permanecer em casa todos os dias da semana, incluindo os fins de semana. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, permanece presa após ter o pedido de habeas corpus negado. Deolane havia sido beneficiada pelo artigo do Código Penal e por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal de 2018, que substitui a prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos. A empresária é mãe de uma menina de 8 anos. E hoje tem jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos conferir. A seleção brasileira vai enfrentar o Paraguai em clima de pressão. O estádio Defensores del Chaco, em Assunção, estará lotado. O jogo começa às 21h30 e é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo também marca a 20ª partida de Dorival Júnior no comando da amarelinha. O Brasil vai tentar a segunda vitória fora de casa pelas eliminatórias. As duas seleções já se enfrentaram neste ano, na Copa América, e o Brasil saiu vencedor, goleou por 4-1 os paraguaios. O técnico Dorival Júnior está confiante para a partida. Na última coletiva de imprensa da seleção, o treinador cravou o Brasil na final da Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte. Eu não tenho dúvidas disso. Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Dorival não falou abertamente sobre a escalação que vai a campo nessa terça, mas indicou que fará a mudança esboçada no último treino, Endrick no lugar de Luiz Henrique. A provável escalação do Brasil é Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rodrigo, Endrick e Vini Júnior. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.